vai ver o livro de Abacuque, cujo tema é O Justo Viverá pela Fé. Abacuque está vivendo as vésperas da invasão babilônica e ele fica assustado diante do que ele vê. Talvez já tenha havido um ou mais cercos. Muitos anos antes, o rei Josias havia feito reformas religiosas maravilhosas, mas essas reformas não continuaram depois que ele morreu e o povo voltou aos mesmos pecados de antes. Nessa época de Abacuque, Jeremias profetizava, mas não era ouvido. O reino do norte já havia sido destruído pelos assírios, mas mesmo assim o reino do sul não dava ouvidos e não se arrependeu. E em meio a tudo isso, Abacuque começa a fazer perguntas difíceis para Deus. E Deus responde a ele. Ele mostra que estava preparando uma intervenção, que ele não estava de braços cruzados, que os babilônios iam destruir Jerusalém e que mais tarde, por causa dos seus próprios pecados, eles também seriam destruídos. A destruição da Babilônia ocorreu em 539 a.C., quando ela foi invadida pelos medos e persas. Quem escreveu então foi Abacuque, que provavelmente era levita. Olha lá no finalzinho do livro, no último versículo, está escrito assim: O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Geralmente, quem era encarregado da música eram os levitas. Os levitas eram uma das tribos de Israel, era a única que não tinha herança, não tinha terras, porque a herança deles era Deus. Eles tinham sido separados por ele para que servissem o santuário e se encarregassem de todas as coisas sagradas. A família dos sacerdotes também era uma família de levitas. E Abacuque escreve seu livro em cerca de 600 a.C., em Jerusalém, cerca de 14 anos antes da invasão final dos babilônios. O nome do livro no hebraico é Abacuque, que significa aquele que abraça, e no grego é Ambacouk. O tempo de ação do livro vai de 606 a 586 a.C. E o profeta foi contemporâneo de Jeremias, Daniel, Ezequiel e Obadias. E o verso-chave, que é aquele versículo que sintetiza a ideia principal do livro, está no capítulo 2, verso 4. Escreva: O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Em outras versões fala: o justo viverá por sua fé. E como a gente pode dividir esse livro? Eu coloquei 5 partes. A primeira são os 4 primeiros versículos do capítulo 1 e mostra a primeira pergunta de Abacuque. Ele vê toda a tragédia do pecado na nação e se pergunta: Deus, até quando isso vai continuar? A segunda divisão é a primeira resposta de Deus. Está nesse mesmo capítulo, nos versos 5 a 11. E Deus fala: pode deixar, eu já separei os babilônios e eles vão ser o meu instrumento de juízo contra Judá. A terceira parte é a segunda pergunta de Abacuque. Tá também nesse capítulo, nos versos 12 a 17. Ele pergunta: mas Deus, os babilônios, essa nação impura, pagã, como pode se você é tão santo e puro? A quarta divisão é a segunda resposta de Deus. Está no capítulo 2. Deus responde: eles são meu instrumento, mas fica frio que eu também preparei julgamento para eles. E a última divisão é a oração de Abacuque, que está no capítulo 3. E a gente pode ver Jesus aí? Pode sim, na pessoa do Salvador, que aparece no capítulo 3, verso 18. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Lá em Mateus, no capítulo 1, verso 21, Maria estava grávida pelo Espírito Santo e José estava na dúvida, estava pensando em deixá-la, mas em segredo, para que ela não ficasse mal falada. E enquanto ele estava pensando nessas coisas, ele dormiu e teve um sonho. Nesse sonho, o arcanjo Gabriel apareceu para ele e falou o que está escrito no capítulo 1, verso 21. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus quer dizer o Senhor salva. Que aplicações práticas a gente pode extrair? A primeira está justamente no versículo-chave. Lembra que a gente viu que o justo viverá pela fé? O que é fé, afinal de contas? Vamos dar uma olhadinha em Hebreus, capítulo 11. No verso 1 está escrito assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não se baseia naquilo que a gente está vendo, não se baseia nas aparências, ela se baseia em verdades espirituais que a gente sabe que estão por trás de tudo aquilo que está nesse mundo. A fé é baseada principalmente nas coisas invisíveis, na certeza de que Deus existe, na certeza de que Ele é real, na certeza de que Ele vê todas as coisas, que Ele tem todo o poder, que Ele é amoroso, que Ele é justo.
na certeza de que ele tem todas as coisas debaixo do seu domínio e de que ele governa tudo do jeito que lhe agrada. Isso é fé, é a certeza de coisas que você não está vendo, é a certeza de coisas que você sabe que existem, mesmo que aqui não estejam aparecendo ainda. O justo vive por essas certezas, não por causa dessas coisas que a gente está vendo aqui. Tá tudo ruim? Tenha fé, creia que acima de todas essas circunstâncias negras, por cima de todas essas nuvens escuras, o sol continua brilhando. Deus continua governando. E Ele é puro e justo e poderoso e sábio. E a segunda lição tem relação com isso. Mesmo que você não esteja vendo Deus, mesmo que você não esteja vendo Ele agindo, pela fé você pode perceber a presença dEle. Você pode confiar que Ele vai te salvar. Você pode crer em todas essas coisas. E isso é motivo suficiente para você se alegrar. Olha o que está escrito na oração de Abacuque, que está no capítulo 3 e começa no verso 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Se a gente fosse colocar a oração de Abacuque para os dias de hoje, poderia ser mais ou menos assim: mesmo que eu não tenha emprego, mesmo que o meu salário não esteja dando para chegar até o final do mês, mesmo que a minha saúde não esteja 100%, mesmo que eu não esteja indo tão bem nos estudos quanto eu gostaria de estar indo, mesmo que tudo esteja indo mal comigo, eu vou me alegrar em Deus, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, eu vou crer nele, eu vou andar com ele, porque ele me faz ser uma pessoa melhor. O que a gente deve buscar é crer para depois a gente ver, não ver para crer. Quando Jesus apareceu aos apóstolos, menos a Tomé, e depois contaram para ele, Tomé falou que só ia acreditar se colocasse o dedo nas feridas das mãos e no lado que foi aberto pelo soldado lá na cruz. Alguns dias depois, Jesus apareceu para todos eles, inclusive para Tomé. E quando Tomé viu, ele creu. E Jesus falou: porque você me viu, você creu. Felizes são aqueles que não viram e creram. Felizes somos nós que podemos crer mesmo sem ter visto. E um dia, esses nossos olhos, eles mesmos, vão ver o nosso Salvador. Creia em Deus e alegre-se nele. Mesmo que um monte de coisa esteja indo mal, porque a gente tem motivo de sobra para se alegrar. Esse foi o resumo de Abacuque. Na semana que vem a gente vai ler o livro de Sofonias, que além de profeta, era da família real. Não perca!